Estou falando isso para a doutora porque eu vi que a doutora tem uma energia muito boa, a doutora é do bem, né? Facilmente, a gente percebe pela aura. Vai ficar passando nervoso? Quando a gente fala, ó, deixa eu te explicar, se ele procurou numa situação de anomalia, né? Uma situação ruim, uma situação já grave. Então, a revisional, o ideal é fazer quando você tem condições de pagar. Está pagando com dificuldade, mas você tem condições, está pagando. Quando você procura e não está pagando, posso fazer essa revisional? Posso, vou fazer bem feita, né? Porque a doutora tudo que faz bem feito. Só que a chance de errado é grande. Então, talvez, explique a possibilidade da rescisão de contrato, a devolução dos valores pagos, talvez integral, talvez o percentual de 70%, que é o que vem condenando, e talvez uma ação mais café com leite, que é a ação de exigir contas. Porque a ação de exigir contas, doutora, ela obriga o banco a prestar contas. Quanto que pagou, quanto que está devendo. E nessa ação dá para caprichar na fundamentação do pedido. Dá para pedir um agendamento de uma audiência de conciliação e mediação. Como ele quer fazer acordo, essa ação é mais leve. A chance de dar errado, a doutora, perder é muito menor. E dele também gerar sucumbência, entendeu? O meu receio é em relação ao leilão, né? Do imóvel para o leilão. E tiver a arrematação. Aí o que a doutora pode... não acredita que a revisional dá para suspender o leilão? Sabe o que eu faria? Se de fato ele... Aí ele vai falar isso, né? Ah, mas e o leilão, né? A revisional, quando a gente pede tutela antecipada para suspender o leilão, normalmente eles negam. De cada 10 pedidos, 9 eles negam. Então a saída qual seria? Se o imóvel é leilão, aí é diferente. A doutora vai procurar vícios do leilão para pedir a nulidade do leilão. E nessa mesma ação a doutora pede a suspensão, entendeu? Se tiver nulidade. Mas normalmente sempre acha alguma coisinha, sabe, doutora? Porque o que eu vi de jurisprudência é que em relação a esse tipo de contrato mesmo, né? Até tem decisões favoráveis no sentido de que realmente não cabe a capitalização da Price quando é incorporadora. Nesse sentido, eu achei bastante jurisprudência. Mas eu não achei nada quando é o banco securitizadora, já é um pouco mais complexo, né? O que eu falo, é claro que se o cliente falar, não, eu quero uma revisional, eu dei uma lida sobre o assunto, a doutora me explicou muito bem, é minha responsabilidade. Tudo bem, é o que eu faço aqui, né? Tentamos usar teses diferentes, mas é importante explicar esse risco, porque depois o cliente ele transfere, né, o erro dele para a doutora. Eu falo que a profissão, para perder a amizade, né, o amigo ele vira cliente na advocacia, mas o cliente não vira amigo, doutora, não é? Isso é verdade, isso é verdade. Nesse sentido, eu até já passei para ele algumas questões, eu gosto até de fazer um documento à parte, além do contrato, para eles realmente reconhecerem que está de acordo com a estratégia adotada, né? Eu não sei se é também uma questão de desespero, né, que a pessoa acaba optando pela revisional, porque talvez até no pouco entendimento que eles têm, talvez seja até mais viável, né? Mas eu sempre tenho que ponderar essa situação de risco, eu sempre deixo muito claro para os clientes. É um risco, é a alternativa que tem, mas cabe a eles escolherem. Eu falo isso porque, claro que dá para fazer revisional. Na verdade, doutora, é o típico caso revisional, né? Claro que é. Mas o Brasil é tropa de elite, pena que foi até o 2, deveria ter ido até o 15, né? Deveria ter virado uma série no Netflix, né? O Tropa de Elite. E o Quem sabe, né? Quem sabe um dia. E aí deveria bater muito no Poder Judiciário, falar de corrupção. Você vê, todo mês tem um juiz, um desembargador afastado por venda de sentença, né? E é revoltante isso, né? Porque a gente tenta fazer nosso trabalho ali, tudo direitinho, e de repente vem umas sentenças, nada a ver, você fala, nossa. É assustador. É triste. Você tem um caso aqui no escritório, a cliente é uma senhora, doutora, tem mais de 70 anos, 31 anos de posse. A juíza não deu uso campeão, foi procedente. Recorremos, né? Então, infelizmente, tem juiz aqui, não julga, a assessora que julga com maldade. E agora que eu estou vendo, eu faço muita mentoria, o advogado e uma advogada, o marido e mulher, mas são sócios do escritório. O juiz colocou na sentença que foi um erro grotesco do advogado ter usado aquela ação. Embargos de terceiros. Mas, na verdade, o advogado fez uma nulidade. Então, além de tudo que eles fazem, corrupção, pouco caso, má vontade, jurisdição defensiva, se livra dos processos, agora eles estão colocando o cliente contra o advogado. Nossa, isso é verdade. Porque imagina o cliente da doutora lendo uma sentença falando que foi erro grotesco do advogado. Se é uma pessoa consciente, tem noção de direito, vai falar, não, isso é a opinião do juiz, né? Opinião errada. E aquele que fala, não, o juiz é Deus, então tá certo. E o cliente hoje em dia
está muito em cima da gente. O cliente hoje em dia ele está muito em cima assim, da gente, né? Eu percebo que tudo eles querem saber, então eles olham já o andamento antes da gente tomar a ciência, já tá. O que é isso aqui? Explica o que é isso. Eu falei, tem hora que não dá para explicar tudo, porque o que a gente aprendeu esse curso também não dá para ficar repassando para o cliente, né? E não dá, né? Na faculdade. Mas eles querem saber de tudo. Por isso eu estou falando para a doutora. O que é despacho? Esses dias a cliente mandou para mim o que é despacho. Olha só, Deus do céu. É a nossa profissão, por isso eu tenho eu sou muito paz e amor, a doutora me acompanha as aulas, eu acho que a gente tem que fazer o bem, né? Se for para falar amor, a gente fala algo de amor, não palavra de ódio, não para desmotivar. Mas se tem uma coisa que eu ainda falo um pouquinho, em palestras, nas redes sociais, é esses cursos. Esses cursos que prometem que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo. É tudo picaretagem, né, doutora? Porque a advocacia de verdade é outra coisa, é outro mundo, né? Esse negócio que você vai ganhar dinheiro com cartório, com facilidade, rápido, fácil, 20 mil reais por mês. A pessoa vende uma coisa que não existe, cai quem quer, né? Exatamente. Mas explica, doutora, explica. Exatamente, tem muitos vendendo aí. Tem, agora mesmo. Agora, parece uma propaganda agora voltando do almoço, o sujeito falando assim, olha, eu sou da não sei o que, leilões. Se você quer ficar multimilionário, vai vir a segunda onda de leilões que você vai ficar. E aí você vai ter condições de comprar um carro igual o meu. Aí ele mostra uma Tucson, sabe? Então você vê que é uma coisa doentia, né? Doentia, porque para começar o imobiliário não vai ter o milionário não vai ter uma Tucson, ele vai dar helicóptero, né? Ai, doutora. Exatamente. A coisa ficou tão estranha que eles não estão nem aí para mentir, né? Deus do céu. Agora, doutora, nesse caso, a doutora... E aí é uma dificuldade até nossa, né? Agora, o que a doutora pode fazer e deve fazer, acho que é isso, mais uma conversa com o cliente, falar, olha, eu verifiquei a jurisprudência, é um caso bem complexo, nós temos uma chance, mas a nossa chance é reduzida, é de uns 40%, então eu quero te explicar que existe a possibilidade de você fazer, além dessa ação, a rescisão de contrato, né? Se fosse o caso de você querer sair pela porta da frente, não pela porta do fundo. E existe uma terceira opção, que seria a ação de desvio de contas, café com leite, não te coloca em risco e talvez atinja o objetivo, né? O objetivo que você quer, que é fazer um acordo, entendeu, cara? Entendi, não, essa parte eu entendi sim. Aí se ele virar e falar, não, doutor, eu quero fazer a revisional mesmo, porque é um absurdo esses juros abusivos, aí a doutora, claro que vai fazer um trabalho maravilhoso, mas é por conta e risco dele, né? Porque a revisional, ela é uma... Porque, assim, tem a questão do... Pode falar. Desculpa, cortei a doutora. A revisional é uma ação linda, né? Tem juros abusivos, tem taxas abusivas. Poxa, é uma ação para dar certo. Mas o judiciário no Brasil é tão sujo que eles criaram uma jurisdição defensiva. Eles dificultam essas ações revisionais em primeiro grau, segundo grau, para desmotivar as pessoas a entrarem com essa ação. Né? E aí, no caso, o doutor não acha que o banco poderia querer negociar mesmo? Porque se a gente entra com a ação pedindo a suspensão do leilão e eventualmente, né, consegue, será que eles não negociariam? Se o cliente concordar em fazer uma exigir contas, a doutora faz exigir contas, uma ação muito mais leve, a doutora vai se sentir confortável, o valor de honorários é muito parecido com o valor da revisional, só que a chance de a gente ter problema na exigir contas é muito menor. E por outro lado, a doutora pode distribuir uma ação incidental pedindo a suspensão do leilão, né? Informando que tem juros abusivos, que existe uma ação em andamento, exigir contas para detectar quanto deve, para poder fazer um cálculo justo, correto. Então a doutora iria por uma outra linha, entendeu, doutora? E se nesse trâmite, né, realmente apareceu o imóvel no leilão alguma coisa, mudou a ação. Aí a doutora vai procurar vícios para pedir a nulidade do leilão e tutela antecipada preliminar vai pedir a suspensão. Entendi. Bom, caso o cliente queira prosseguir com a revisional, o doutor entende que quem que seria a parte legítima aqui? Aí, na verdade, se você está falando de juros abusivos, está falando do empréstimo, então está falando do banco. É o banco. É o banco mesmo. Tem gente que fala, vou colocar o banco, a incorporadora e a construtora para um brigar com o outro, mas aí é bobagem, né? Isso lá no começo, há uns 10 anos atrás,
era uma estratégia legal, um brigava com o outro. Mas hoje não, hoje o que está acontecendo hoje? Hoje já está pacificado que quem é responsável por juros abusivos e taxas abusivas é o banco. Se fosse vício na construção, alguma coisa, aí seria a construtora, né? O fato de ser cédula de crédito bancário muda alguma coisa nesse cenário, não? Não muda não, doutora. Não, em termos de matéria não, viu? Tá. E nessa ação que a doutora decide fazer, se for fazer a revisional, a doutora abre um tópico preliminar, pré-questionando, porque é uma ação que quando ganha em terceiro grau, sabe, doutora? Então já pré-questiona, falando que os juros abusivos, é uma ato atentatório à Constituição Federal, que é uma condição cidadã. Então bate nisso, para poder a doutora pensar em recurso especial e extraordinário. Aqui eu não sei se o doutor faz processo no TJ Paraná, mas se fosse para... O doutor acha viável considerar aí como competência territorial o local da sede da banco, que no caso é o TJ Paraná? De decisão eu não vi muita coisa diferente, não. Não. Na verdade, as ações que envolvem imóveis é sempre o domicílio do imóvel, né? Então é sempre no lugar do imóvel que nós vamos ter que distribuir a ação. A gente não consegue aplicar, né, a tese do CDC aqui. Não dá. A doutora consegue aplicar a tese do CDC para pedir inversão no uso da prova, né? Aí é legal. Para falar, eu não tenho muito documento, porque ele é consumidor, quem tem que apresentar é o banco. Então, pedir inversão no uso da prova, acho que vale a pena, mas a questão de troca de foro, não. De foro, não, né? Tá. E o valor da causa é o valor do imóvel. É o valor do imóvel. Às vezes a gente tenta jogar o valor do laudo, né? Para ver se passa, isso. Mas... Eu tava pensando. eu gosto de fazer isso, né? Só que é fogo, né? É um sistema mesmo, né? A gente joga de um lado e eles jogam do outro. O que os juízes estão fazendo agora? Na sentença eles consertam o valor da causa, entendeu? Entendi. Mais ou menos assim, doutora, eles estão fazendo isso. A doutora me enganou, né? Quis me enganar, então agora no final da causa eu reverto. Os honorários é com base no valor da causa. A gente tenta ajudar o cliente, né? A gente sabe que tá errado, mas a gente tenta ajudar. A gente tenta ajudar, né? Vai que passa, né? É que nem jogar R$1.000 o valor da causa, né? A gente fazia muito isso e dava certo, mas agora não passa mais nada, né? É um jogo, né? É um jogo, literalmente um jogo. Eles estão querendo de todo jeito, né? Assim, fechar a gente para diminuir a quantidade de ações, né? Mas aí vem outros problemas, né? Eu sou mediadora aqui também para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se a gente tivesse mais mediação, por exemplo, nesse caso, o que custava, né? O banco abrir uma possibilidade de negociação, né? É verdade. O cliente ele passou por dificuldades financeiras, é um contrato longo, então assim, dava para o banco ter cedido para poder abrir uma negociação melhor. E eles impediram o cliente de pagar as parcelas atuais. Então eles só aceitavam o pagamento das atuais se quitasse tudo. Então você fica numa situação que você faz o quê? Você abre mão do bem que você já tem, já está pagando ali? Eu concordo com a doutora. Acho que o banco teria que ver a situação do país, pós-pandemia, assim como o judiciário, não criar burocracia para desmotivar as pessoas a entrarem com a ação. Julga direitinho, com cuidado, né? Exato. Então, é uma questão assim, bem estrutural, né? Não dá para... Se todo mundo fosse na mesma linha ali de tentar resolver o problema de levar para o judiciário, as empresas também tivessem essa mentalidade, né, de não deixar tudo para o judiciário, porque elas estão acostumadas a falar assim, já tem um jurídico aqui, um processo a mais, um processo a menos, não faz diferença para mim. É assim que eles pensam. Então, aí acaba tumultuando o judiciário. A gente não tem decisões boas, porque o judiciário está abarrotado, os advogados estão desesperados para entrar com ações judiciais para ganhar dinheiro, e aí a gente fica... É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso, né? Vem processo digital, vem audiência digital e nada muda, né? É fogo. Porque a estrutura, ela tá ruim, né? Então tem que mudar a estrutura, acho que desde as faculdades, tem que mudar tudo. Mudar tudo, concordo. E principalmente no âmbito empresarial, né? Porque as empresas, elas estão zombando muito do judiciário, eu vejo nesse sentido.
tem exemplos aí da 123 Milha, da Uber, elas não respeitam mais o consumidor. Não respeita, Né? perdeu o respeito, verdade. A gente perdeu o sentido. Né? Perdeu o sentido. Muita coisa perdendo sentido. Agora, a advocacia deveria ser mais unida, né? A OAB mais atuante. Você vê, hoje nós temos uma OAB que ninguém tem mais medo da OAB, receio da OAB, né? Antigamente você fazia parte de uma comissão, da OAB, alguma coisa, você era um destaque, né? Hoje não. Hoje eu já vi pessoas comentando, eu não contratei aquela advogada porque ela faz parte da OAB, então ela não deve trabalhar muito não, deve gostar de política. Desse jeito, Gente do céu, não acredito. Ou seja, hoje você não é bem visto por fazer parte, né, do conselho. Hoje você é mal visto, como preguiçoso, como uma pessoa que não deu certo, que usa a OAB para atender. Olha que absurdo. Nossa, gente. E aí quem tá lá na internet, né, é o que tá bem, né? É o que tá comprando seguidores é o advogado bom, então. E às vezes nem advogado né? Às vezes cartorário quer ensinar o sujeito a ganhar dinheiro na advocacia, umas coisas malucas. Você fala, meu Deus do céu, se sabe ensinar o advogado a ganhar tanto dinheiro, por que não é advogado, né? É o mínimo, né? Não é? Aí a gente tá numa situação que tá terrível. Tá chato, né? Não tá chato? Tá chato. Te falar que tem hora que eu quero postar no Instagram ali, mas eu tenho uma certa aversão a tudo isso, sabe? Eu sei. Às vezes é pela necessidade, mas eu te falar que tem hora que cansa, que você vê certas coisas que é só para desmotivar a gente. Agora, a ação revisional, doutor, ela é praticada no valor de mercado, é cobrado de 10 até 20 mil. É o valor praticado. Imóveis acima de 700 mil, aí já é 25 a 30 mil, vai aumentando, né? E você vê, exigir contas hoje uns 10 mil, é o valor que é cobrado a exigir contas. Ação de rescisão de contrato, nesse monte, se fosse optar pela rescisão de contrato de devolução dos valores pagos, vamos calcular uma ação de uns 15 mil. Então, só para a gente ter ideia da precificação. Mas oferece esse leque, sim, é importante, porque a doutora tira o peso das costas, né? O cliente que está optando em fazer, né? Eu vou ter mais uma conversa com ele e aí eu defino, né? Porque a gente já tinha conversado, a gente fez também os trâmites aí com a perita, né? Para poder verificar a questão. E ele tá meio que desesperado mesmo, né? Porque é um contrato que estava pendente desde 2021, desde maio de 2021, sem pagar, né? A doutora deixa claro, e agora nós podemos seguir com a revisional, é a ação correta, é a ação justa, mas o judiciário não é justo, né? O receio que nós temos é pegar um juiz errado que se livre da ação. E aí vamos ter que ir para segundo grau, para ir para segundo grau tem que recolher a taxa judiciária, se não tiver justiça gratuita, 4%. Se perder segundo grau, o risco da sucumbência, né? Então, deixar claro isso, né? Que se algo der errado no meio do caminho, não é culpa da doutora, porque a fundamentação bem feita a doutora vai fazer. É culpa do judiciário, que é ruim no Brasil, né? Sim. Tem que ter um pouco de consciência nesse sentido, né? Pelo menos esse cliente aí, eu acho que ele tá bem tranquilo em relação a isso também. Porque tem cliente que já fica pressionando a gente, né? Mas é 100%? Nunca é, né? Nunca é 100%. Agora, tem uma tese boa que deu certo no escritório, há uns 4 meses atrás, que é a nulidade. A doutora pode fazer uma ação declaratória de nulidade, pedindo a nulidade do contrato e devolução dos valores pagos, mais perdas e danos. Mas aí teria que achar o quê? Uma simulação. Ou seja, essa tese, que é uma tese nova de uns 5 anos para cá, a doutora teria que achar uma situação de simulação. Ou seja, o cliente foi enganado, o imóvel é menor do que foi vendido, o financiamento ultrapassou o valor que foi combinado conforme e-mail, WhatsApp. Se tivesse algo nesse sentido, aí existe uma outra estratégia nova, que é a ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Mas por quê? Porque houve uma simulação, né? Então a doutora vai pedir o quê? A nulidade do contrato, a devolução dos valores pagos em perdas e danos. Normalmente, em perdas e danos, o judiciário faz a compensação. Ele fala o direito de habitação, você morou no imóvel. Então, é uma ação e uma tese interessante, mas não cabe nesse caso. Infelizmente, não dá. Sim. Mas para os próximos já fica a dica aí, né? Se aparecer algo nesse sentido, né? Não, já anotei aqui, já. Sempre surge alguma coisa, né? Não, ótimo. Agora fazer o quê, né? Assim, a revisional, eu acho linda essa ação. O cliente já gastou com um laudo, né? Que é algo tão importante, tão necessário. Mas ele tem que estar ciente dos riscos, né? Que não é culpa da doutora pelo peticionamento, pelo trabalho bonito que vai fazer. É culpa do caso que não ajuda, né? Até por isso que eu fiquei na dúvida se eu incluía a incorporadora para a questão
outros, porque tem mais decisões favoráveis nesse sentido, né? Já é uma coisa mais certa. Na verdade, o judiciário, o Rui Barbosa falava que o judiciário ia chegar um momento que ia virar política, né? E virou, né? Hoje as decisões não são com base no direito da pessoa, com base na política, o que a política acha, o que a política precisa, né? E as ações revisionais é isso, né? Se a gente parar para analisar a questão de justiça, poxa, se tem um contrato que você está pagando juros ou taxas abusivas, essa cláusula tem que ser revista, o contrato tem que ser revisto. Mas é um país que faz o quê? Para não estimular as pessoas a ingressarem com essa ação para carro, moto, caminhão e casa, e tem muita alienação fiduciária, o judiciário cortou as asinhas, né? De cada 10 casos, 9 eles falam, não, você não tem direito não. Você sabia que estava assinando. Esse é o problema, né? Principalmente contra banco, né? É fogo. Tem ação contra banco aqui que a gente não ganha mais nenhuma. Impressionante. Impressionante, né? Não tem mais. Eu falo, até desistir, mano. E aí você fala assim, poxa... Não tem mais esse tipo de cliente. E doutora, a gente precisa ter uma cabeça tão boa, né? Tem muita fé. Porque se você não tá com a cabeça boa, você fala, não, acho que eu tô na profissão errada, porque tá dando errado, um caso, 2 casos, 3 casos, não, o judiciário que é ruim, né? É fogo. Exatamente. E assim, pro cliente, ele é que é difícil, o cliente entender isso, né? Que a gente é só um mecanismo, não... É difícil. E você sabe, doutora, falar, professor Júlio não tem problema, o livro dele é mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário, tenho. As dores de cabeça que eu tive de escutar algo que eu não mereço, foram as revisionais. De ter aquele desgaste na relação, sabe? Porque a revisional, o cliente ele acha que a ação ganha, e não é. Porque vendem isso na internet, né? Ah, revisional, a ação ganha. Tem até empresas, né? Ligue já para nós, que nós vamos reduzir 80% da sua prestação do carro, da moto, da casa. Então, o consumidor fica com isso na cabeça, achando que é fogo. Outro dia eu atendi uma pessoa aqui, ela falou assim para mim, professor Júlio, eu ia comprar um carro, mas eu comprei 2. Travou. Travou? Voltou? Voltou. Eu atendi uma pessoa para fazer uma ação de rescisão de contrato de um imóvel na planta. E aí essa pessoa, o casal, falou assim, professor Júlio, o casal, nós íamos comprar um carro. Só que a gente viu na televisão a revisional de juros abusivos. Então eu falei para minha esposa, vamos comprar 2 carros, porque a gente vai entrar com a revisional e a prestação a gente vai pagar uma. Olha a cabeça deles. Você acredita, doutora? Meu Deus do céu, gente. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha... O brasileiro não se ajuda também. Não se ajuda. Aí o que eu falei? Eu pensei rápido. Falei, eu não vou nem entrar no mérito. Vamos discutir o caso que eu estou prestando serviço. Porque é muita loucura, né, doutora? Olha, eu vi uma revisional, então a prestação vai ser reduzida a 50%. Então, comprar um carro para quê? Comprar logo 2. Eu vou pagar um. Olha a cabeça, né? Gente do céu. É impressionante. É impressionante. A gente também... A gente tem uma falha também aqui dos brasileiros, que eu vou falar por... Não, é impressionante. Ó, o que a doutora decidir fazer, eu apoio, estou à disposição. Se quiser mandar a peça no WhatsApp, nesse WhatsApp, pode mandar que eu olho, dou uma sugestão. Se tiver alguma situação que o cliente implicou com alguma coisa, o cliente não entendeu e a doutora quer que eu ajude a trazer uma ideia para a doutora, eu trago, tá? Eu estou aqui para te ajudar, para te proteger sempre, tá bom? Tá bom, doutor. Vou ver aqui com o cliente, chegar a uma conclusão, definição aí, tá? Eu agradeço muito, foi um prazer falar com tu. Conta comigo. Muito obrigada. Ganhou um amigo aqui, quando estiver em São Paulo, vem tomar café no escritório, tá bom? Pode deixar. Fica com Deus, viu? Podemos compartilhar lá no nosso Instagram, né? Pra ver se a gente consegue vender curso. Verdade. Vender os cursos da internet aí. Tô brincando com isso. Fica com Deus, viu? Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Obrigadão, hein? Tchau, doutora. Tchau. Tchau. Tchau.